na nossa última videoaula sobre segurança química. Na aula passada, nós vimos uma série de etapas que temos que cumprir para gerenciar os resíduos químicos que geramos dentro das nossas atividades experimentais. Hoje, veremos como podemos tratar os resíduos dentro do laboratório. Lembre-se que essas etapas podem ser feitas pelos seus alunos, se forem processos simples, fáceis de serem seguidos, e podem também ser feitos por você ou por um técnico de laboratório. Procure sempre adotar esses tratamentos no laboratório para que você não tenha gastos a mais na hora de mandar resíduos para tratamento externo. Muito bem, nós vamos então agora falar sobre tratamento de resíduos químicos, tratamento de resíduos químicos que podemos adotar em nosso laboratório. O que é um tratamento? Um tratamento de resíduo é qualquer método, qualquer técnica que eu adote que ou diminua a periculosidade do meu resíduo, ou acabe com esta periculosidade, ou ainda diminua o volume de resíduo que eu devo gerar. Esse tratamento ele pode então ser aplicado dentro do próprio estabelecimento, ou eu posso contratar um terceiro. Lembre-se de, preferencialmente, fazer no seu laboratório. Faça com seus alunos para que eles entendam que isso também é uma etapa importante de trabalho com produtos químicos. Toda vez, então, que eu for fazer um tratamento, eu vou promover a redução de volume de resíduo, eu vou propiciar uma reciclagem, eu vou diminuir a periculosidade ou ainda vou inativar ou imobilizar o meu resíduo. Lembre-se, sempre que nós queremos gerar a menor quantidade possível de resíduo perigoso. Em questões relacionadas à segurança, o que deve ser importante para mim? Que eu adote sempre procedimentos específicos que vão promover a inativação completa do meu resíduo. Por exemplo, para um determinado ácido, eu posso encontrar em algumas fontes de informação tratamentos genéricos que servem para ácidos. Mas eu também posso encontrar um tratamento que seja específico para aquele ácido que eu quero tratar. Posso ter nas minhas mãos ácido clorídrico e eu vou precisar então de um método específico para o ácido clorídrico. Sempre que possível, tenha este método específico que ele será mais seguro do que os gerais. Além disso, só faça tratamento se você tiver uma infraestrutura adequada no seu laboratório e trabalhe sempre com pequenas quantidades de materiais. Se você tiver 20 quilos, você não está falando de resíduo de laboratório, você passa para uma escala um pouco maior. Eu preciso conhecer todos os processos que eu vou utilizar no meu laboratório, quais são as reações envolvidas, qual é o resíduo gerado no tratamento do meu resíduo. Eu preciso conhecer os riscos e perigos, da mesma forma que a gente viu que a gente precisa conhecer para fazer apenas a atividade experimental. Eu preciso obedecer todas as regras de segurança que já foram vistas nesse curso, usar equipamentos de proteção individual ou coletiva, dependendo do procedimento que eu for utilizar, e vou realizar esta atividade apenas se eu tiver experiência. No caso de você colocar alunos para fazerem estas atividades, você deve não simplesmente colocar um aluno, você vai ali tratar o seu resíduo, mas sim, esse aluno deve ser orientado, isso deve ser uma prática numa aula, como uma outra atividade que você realize dentro de um laboratório. Na hora de escolher o procedimento, então, sempre escolha aquele procedimento que vai utilizar equipamentos e reagentes baratos e simples. Todos eles devem ser seguros. Se você tiver aí um processo em que você tenha 3 extrações, uma destilação, uma precipitação, lembre-se que cada etapa vai te gerar um resíduo. E no cômputo geral você pode chegar a um resíduo mais perigoso ou um volume maior do que você tinha anteriormente, e esta não é uma boa prática. É muito importante, antes de começar a fazer um determinado tratamento, que se faça um teste em microescala. Às vezes temos interferentes nos nossos resíduos que fazem com que aquele procedimento descrito na literatura não seja aplicável ao nosso caso. Então, faça um teste e tenha certeza de que ele vai funcionar. Caso ele não funcione, procure um método alternativo. Ao final do processo, é importante que você faça um controle de qualidade. Se você precisa, por exemplo, acertar o pH de um determinado resíduo, ele está muito ácido e você precisa que ele fique neutro, é importante que você utilize ou um papel indicador ou um pH-metro que garanta a eficiência do seu tratamento. E não se esqueça de considerar os resíduos que são gerados no tratamento de resíduos que você vai efetuar. Um desafio para o professor, muitas vezes, é encontrar
a maneira correta de tratar os seus resíduos. Lembre-se que lá na FISP, no item 13, nós temos então considerações sobre disposição final. Às vezes esse campo ele não é efetivo, ele vai nos dizer apenas para procurar esta informação ou que aquele material, o resíduo daquele material não pode ser descartado numa rede de esgoto, por exemplo. Nesse caso, consulte sempre livros específicos ou outras fontes. Um bom exemplo é o Manual de Produtos Químicos na CETESB. Vocês têm nos materiais de apoio de vocês os links, utilizem sempre. Aqui vocês encontrarão as melhores informações a respeito de como tratar um resíduo de uma determinada substância. Quais são as técnicas que vão aparecer aí em todos estes procedimentos, né? Sejam nos procedimentos de FISP, que num procedimento de um livro ou num procedimento da CETESB, né? São técnicas que a gente utiliza no dia a dia no nosso laboratório. Então, são procedimentos de neutralização, redução, oxidação, precipitação, destilação ou ainda de degradação química, biodegradação, troca iônica, adsorção ou processos oxidativos avançados. A grande maioria destes tratamentos, eles são já práticas usuais do nosso dia a dia. Você pode ter já utilizado a neutralização para ensinar algum aspecto importante de química para o seu aluno. Você pode, por exemplo, usar um resíduo que ele gerou numa determinada atividade experimental para fazer essa neutralização e utilizar aí, né, a mesma prática que você precisa para ilustrar um determinado tema. O primeiro procedimento que temos, então, é o procedimento de neutralização. Este procedimento ele serve para resíduos de ácidos, resíduos de bases ou ainda resíduos de sais de hidrólises ácidas ou básicas. Os ácidos mais utilizados para se fazer esse tratamento são os ácidos clorídrico e sulfúrico. E as bases, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Acostume-se a trabalhar com materiais que não tenham pureza tão elevada. Não é necessário você investir num material caro para fazer o tratamento de resíduo. E lembre-se que resíduos podem ser utilizados para tratar resíduos. Então, se você tiver um resíduo de ácido clorídrico e um resíduo de hidróxido de sódio, um pode ser utilizado para tratar o outro. Na verdade, você deixa de comprar materiais e acaba utilizando dois resíduos sem custo algum para que se faça esse tratamento. Lembre-se de trabalhar sempre com soluções diluídas e levar em consideração cátions e ânions presentes. Então, nós vamos lembrar lá da incompatibilidade que ácidos fortes e bases fortes são incompatíveis. Então, eu preciso fazer uma diluição inicial para depois fazer o tratamento de neutralização. Além disso, eu tenho que ter certeza que no meu resíduo ácido eu tenho apenas resíduo ácido e a mesma coisa no básico. Se eu tiver outros cátions e ânions presentes que forem perigosos, a neutralização apenas não será suficiente para acabar com esse caráter de periculosidade do resíduo. O segundo procedimento que nós temos, né, que a gente pode adotar dentro de um laboratório, é o da redução. E ele vai ser utilizado, né, adotado toda vez que eu tiver um resíduo oxidante. Os redutores mais utilizados, disponíveis em laboratório, inclusive em laboratórios de escolas de ensino médio, são os sulfitos, os bisulfitos, metabisulfitos, tiosulfatos, sejam eles de sódio ou de potássio. Por outro lado, a oxidação é um tratamento que a gente usa para fazer o descarte, né, ou a inativação dos resíduos redutores. Tá? Então, vai ser o processo inverso e os oxidantes mais utilizados dentro de laboratório, que estão disponíveis para a gente com facilidade, são o hipoclorito, o peróxido de hidrogênio e o permanganato ou um dicromato de sódio ou potássio. Aqui é muito importante levar em consideração o resíduo gerado no meu tratamento de resíduos. Se eu adotar o permanganato ou o dicromato, por exemplo, automaticamente eu vou gerar soluções de manganês ou soluções contendo cromo, que também são tóxicas. E aí eu precisarei remover estes íons posteriormente dessas soluções. Assim, trabalhar com peróxido de hidrogênio, por exemplo, para tratar um resíduo redutor, é a melhor forma que nós temos, porque os produtos, né, formados nesse tratamento serão oxigênio e água e eu não terei nenhum produto perigoso sendo formado. Quarto tratamento que nós temos aí, o tratamento seguinte é o de precipitação, que eu vou utilizar quando? Quando eu tiver
espécies dissolvidas em soluções aquosas ou em soluções orgânicas que podem ser removidas dessas soluções pela adição de um cátion ou de um ânion. Aqui eu não estou tirando a característica de periculosidade do meu resíduo, mas eu estou diminuindo o volume do mesmo. Então, se eu tiver um cátion dissolvido numa solução, eu posso ter 1 litro de uma solução contendo uma determinada quantidade de um cátion que confere periculosidade àquela solução, e eu adicionar esse ânion, às vezes eu posso chegar aí a um resíduo final de um sólido de 1 grama, 2 gramas e assim por diante. Outra técnica que nós temos disponível no laboratório é a destilação, que é muito utilizada para a recuperação de solventes orgânicos. Então, novamente, eu não vou estar acabando com a característica de periculosidade do meu material, né? Se eu tinha acetona e a acetona tinha o seu risco, ela vai continuar tendo esse risco, mas no cômputo geral eu estou diminuindo a quantidade de resíduo que eu tenho para tratar, porque a acetona vai ser reutilizada no meu laboratório. E a destilação pode ser utilizada também com soluções aquosas para redução de volume. Eu posso ter, como citamos anteriormente, uma solução aquosa que contém cromo. Ao invés de eu armazenar 1 litro dessa solução, se eu destilar, né, se eu retirar a água, evaporá-la de alguma maneira deste resíduo, eu vou ter uma quantidade aí de um sólido muito menor para tratar posteriormente para armazenar. Um tratamento que realmente envolve a degradação de uma espécie química é o chamado degradação química. Eu posso utilizar esse tipo de tratamento para resíduos orgânicos e inorgânicos. O que vai acontecer é que eu vou fazer o uso de uma substância química que vai reagir com o meu resíduo, tirando, né, formando novas espécies que não terão a mesma periculosidade que eu tinha inicialmente. Da mesma maneira, ao invés de usar um reagente químico, eu posso utilizar um reagente ou um agente biológico, e aí eu teria biodegradação. Então, vou usar um agente biológico que vai interagir com aquelas substâncias que são tóxicas, que estão presentes no meu resíduo, e aí este agente poderá ou absorver ou realmente degradar, né? Ele vai, por exemplo, uma enzima que interage com uma gordura, ela vai acabar com aquela substância química que dava a periculosidade para o meu resíduo, e eu posso ter aí um resíduo menos tóxico, menos perigoso, que eu posso tratar como resíduo comum. A troca iônica é um processo que utilizamos também para diminuir o volume do nosso resíduo perigoso. Neste processo, nós temos ou cátions ou ânions dissolvidos em soluções, principalmente em soluções aquosas, e nós passaremos o nosso resíduo por uma coluna de troca iônica e teremos a absorção dos nossos cátions ou ânions perigosos na resina, podendo assim liberar a água para o meio ambiente e ficando agora com uma menor quantidade de resíduo perigoso acumulado. A adsorção é um processo semelhante, onde eu vou ter aí um efeito, né, uma interação entre o meu resíduo e um determinado material, e eu vou utilizar principalmente os adsorvedores químicos ou biológicos. O que vai acontecer nesse processo, então? Eu vou ter a retenção de algumas partículas que davam periculosidade ao meu resíduo pelo material dissolvedor e, de novo, eu vou ter uma redução de volume, porque eu vou fazer a filtração desse material dissolvedor que está aderido às minhas partículas tóxicas e, a partir daí, eu vou conseguir devolver para o meio ambiente ou a água ou um solvente orgânico, por exemplo, eu posso devolver para o meu processo. Por fim, nós temos os processos oxidativos avançados. Nestes processos, materiais orgânicos são oxidados a, essencialmente, CO2 e água. Então, eles estão baseados na geração de radicais livres e, para que haja essa geração, eu posso utilizar uma série de materiais, catalisadores e condições de trabalho. Dentro de um laboratório, isto é factível se trabalharmos, por exemplo, com peróxido de hidrogênio, com luz solar ou com uma lâmpada UV. Aqui eu vou, então, acabar, degradar totalmente os meus resíduos orgânicos. Vimos, então, todos os tratamentos que podemos adotar com facilidade em nosso laboratório. Lembre-se de adotá-los todas as vezes que for possível para que você minimize a quantidade de resíduo acumulado no seu laboratório ou ainda para que você tenha o menor custo na hora de fazer uma contratação de uma empresa para o tratamento ou para a disposição final destes materiais.
mais.